Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos, é muito bom saber que vocês estão aí nos acompanhando nesta luta com as questões de saúde da Ivone, mas acima de tudo, confiantes em Deus e sabendo que a palavra de Deus é sempre a última resposta que nós temos. A confiança em Deus, ela não pode parar, ela não pode ser deixada para trás, ela não pode ser deixada como último recurso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos quantos personagens, quantas pessoas sofreram por tanto tempo por ter deixado Jesus Cristo, ter deixado a palavra de Deus como último recurso para ser buscado, para ser procurado. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, como diz Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitos sofrimentos são amenizados, e mesmo, como diz o salmista Davi, mesmo que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, não sofreremos muitos males, porque Deus está conosco. Passar pelo vale da sombra da morte, tendo Deus ao nosso lado, é uma perspectiva diferente, é um cuidado diferente, é uma orientação diferente. A presença de Deus nos traz a paz que excede todo o entendimento. A convicção da fé. Saber, como diz o apóstolo João, que é a fé que vence o mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. Então nós temos muitas referências na palavra de Deus a respeito dos cuidados, a respeito da vida, a respeito da perspectiva da fé, da esperança. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, que a morte é a única certeza da vida, para aqueles que estão em Cristo, que de fato são cristãos e que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, a morte não é a certeza do cristão. A certeza do cristão é a ressurreição, é a presença de Deus, é a fé, é a esperança, é a reconstrução, é o impossível de Deus agindo das limitações e das impossibilidades humanas. É isso que eu estou tentando passar para vocês esses dias. São dias difíceis, são dias complexos, são dias de aflições, são dias, como eu já falei para vocês em outro vídeo, que na verdade foi uma conversa que tive com um amigo, o Rafael, a respeito das gangorras das emoções. E nessas gangorras das emoções nós subimos, nós descemos, mas quem equilibra esta gangorra é Jesus Cristo, que está sentado do outro lado. É Jesus Cristo que equilibra as nossas emoções, os nossos sentimentos, é que mantém a nossa fé, é que nos dirige, nos fortalece. Citando novamente o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu mantenho a fé, a esperança no milagre que Deus pode fazer e está fazendo a cada dia na vida da Ivone. Pela fé também é que eu consigo ter paz, é que eu consigo gravar esses vídeos, é que eu consigo transmitir as informações para vocês, para os familiares, é que eu consigo falar, é que eu consigo orar. E às vezes também eu não consigo. Às vezes eu não consigo orar direito, às vezes eu não consigo falar direito, mas daí eu uso um outro recurso. Eu peço para que o Espírito Santo, que é o nosso intercessor e consolador, como diz Jesus em João 16 e o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, João 16, Jesus fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. E em Romanos capítulo 8, o apóstolo diz
que o Espírito Santo é o nosso intercessor. E assim como foi Jesus Cristo na sua vida física, na sua humanidade, também o nosso Consolador, o nosso intercessor e hoje o nosso mediador diante de Deus no santuário celestial. Desta forma é que muitas vezes, quando eu não tenho palavras, quando eu não tenho o que falar, quando eu não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo, eu peço para que o Espírito Santo ore por mim. Eu peço para que Jesus Cristo interceda por mim junto ao Deus Pai. Eu peço que Deus esteja sondando a minha mente e o meu coração para que aquilo que é de mais íntimo, aquilo que é de mais pessoal, seja levado diante do seu trono de graça e de misericórdia. E eu sei que ele tem feito isso. Eu sei que a triunidade divina em Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem me socorrido em todos os momentos, de muitas formas diferentes. E como eu já disse, ele também está fazendo isso com você, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua vida financeira, com a sua vida familiar, social. Deus te ouve. Deus cuida de você. Algumas coisas nós vamos desenvolvendo maturidade, vamos aprendendo com o estudo da palavra de Deus, com a compreensão da fé, com o discernimento do Espírito Santo, porque afinal de contas, a Bíblia nos diz que as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós temos que buscar o Espírito Santo para discernir, compreender e interpretar corretamente a Bíblia. A Bíblia também nos diz que, além de que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ela também fala que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Isso significa que a própria Bíblia, mal interpretada, a palavra de Deus, quando é mal interpretada, ela também pode nos causar morte, morte dos pensamentos, da esperança, dos sentimentos, das emoções, porque não é só o que está escrito, como Jesus disse, o que está escrito e como você interpreta. Nós temos que estudar a palavra de Deus, temos que ler, mas acima de tudo, buscar direção do Espírito Santo para compreender corretamente o que está na palavra de Deus, para não colocarmos palavras na boca de Deus, coisas que ele nunca falou. Para que nós não desenvolvamos e não venhamos projetar em Deus promessas que nós humanamente queremos que sejam construídas, que aconteçam da forma que nós pensamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tantas promessas firmes e verdadeiras. Nós somos confiantes de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E desta maneira, nós sabemos que Deus tem inclinado os seus ouvidos, como diz o texto de 2 Crônicas 7:14 em diante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilde e me buscar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, inclinarei os meus ouvidos para a oração e sararei a sua terra. Deus é capaz de reverter qualquer situação. Deus é capaz de cuidar de todas as situações humanas e espirituais de uma forma incrível e inexplicável, porque milagres não se explicam. Ontem eu nem consegui gravar o vídeo com vocês, porque foi um dia muito difícil, um dia bastante complexo, um dia que já na visita pela manhã, quando eu conversei com o médico, ele veio se desculpar comigo,
a equipe médica que está acompanhando a Ivone, a equipe médica do hospital aqui no setor da UTI da Unimed de Araçatuba. É um hospital extremamente humano, é um tratamento e um cuidado que eles têm que vão além do profissionalismo. Eles olham para você e cuidam de você como uma pessoa que sente, uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que tem sentimento e que tem um vínculo de amor por aquele que está sendo cuidado por eles. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de cuidados, a equipe de limpeza, de alimentação, toda a equipe do Hospital da Unimed de Araçatuba é uma equipe fantástica e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um deles e pela maneira que eles têm cuidado da Ivone e têm falado comigo. Mas o médico, ontem pela manhã, ele veio e me deu uma notícia. Ele disse assim, olha, todos os recursos clínicos, tudo que é conhecido, tudo que é possível fazer, nós já fizemos. E não temos, em nenhum deles nós temos um bom resultado. A Ivone teve um AVC hemorrágico muito sério, com muitas hemorragias, com muitas lesões, com 3 rompimentos de aneurismas e com mais de 20 pontos hemorrágicos no cérebro. Foram lesões muito sérias, lesões muito graves. E Deus, até hoje, até esse momento, tem cuidado, tem orientado os médicos. Jesus Cristo tem segurado a mão dos médicos e orientado cada procedimento. E o Espírito Santo tem iluminado todos os procedimentos que devem ser feitos ali. E o médico veio falar comigo e ele falou, olha, infelizmente, todos os recursos já foram feitos e nós não temos mais nada a fazer. Então, agora é só uma questão de tempo. E o tempo nós não podemos determinar. O tempo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser em qualquer momento. Então, se você receber uma ligação do hospital, é porque a Ivone entrou em óbito. Quando eu recebi essa notícia, eu agradeci o médico por tudo que ele fez, pela maneira que ele tem cuidado de mim, da Ivone, e ele até ficou um pouco sem jeito pela maneira que eu agradeci, mas eu orei com a Ivone, coloquei mais uma vez a vida da Ivone nas mãos de Deus, e nesta oração eu pedi para que o Espírito Santo estivesse iluminando os médicos e que todos os recursos que eles lembravam e que eles conheciam foram feitos, mas que o Espírito Santo iluminasse para que, se houvesse mais algo a fazer, que fosse realizado, que fosse feito. Orei com a Ivone e saí do hospital. No período da tarde, eu recebi a visita de uns irmãos muito queridos. Eu tenho o privilégio de... Ivone e eu, temos o privilégio de, na nossa maneira de desenvolver o ministério pastoral, nós temos a oportunidade de fazer amigos e amigos para a eternidade. Tanto que nas nossas férias nós visitamos os amigos dos distritos em que nós já passamos. Em Pirassununga, em Itapeva, em Campinas, ali no Jardim Campos Elíseos. Nós visitamos alguns amigos da Igreja Batista, algumas igrejas batistas que nós passamos. Nós temos amigos de todas as denominações, de todas as religiões. Agradeço pela vida de todos vocês, a vida do Padre Wilson, de Ouro Verde, um grande amigo que tem voltado as suas preces para a Ivone,
né, o técnico de som da rádio, o Adriano, sua esposa Camila, que são também da Igreja Católica, ministros de música ali, o meu irmão, que é da Igreja a Batista da Lagoinha, em Campinas, né, meu irmão, minha cunhada, minha mãe da Igreja Batista Central de Campinas, os pais da Ivone, que são da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa sobrinha Melissa, que é pastora da Igreja Nossa Casa, o irmão da Ivone, que é pastor da Igreja Nossa Casa também em Limeira, a Melissa em Poços de Caldas. Então nós temos todos os nossos pastores, amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu sou pastor hoje. E eu sou muito agradecido pela vida de todos vocês. Ontem à tarde, eu tive a visita de amigos ali de Dracena, do distrito de Dracena, que é o irmão Marcos, que mora em Tupi Paulista, a irmã Jô, que faz a rádio comigo no sábado, ela e a irmã Jô faz a rádio comigo aos domingos, e ela estava junto com o seu marido, o irmão Luiz, e também o Rafael e a Adriana, que são membros da Igreja do Jardim Brasilândia, em Dracena, e moram em Junqueirópolis. Eles se juntaram e vieram me visitar, passaram a tarde comigo, e foram momentos de conversas, momentos de fé, momentos de se voltar para Deus, momento de oração, e foi muito bom tê-los aqui. Agradeço muito pela vida de todos vocês. Todos vocês que têm orado pela Ivone, o Ministério da Mulher que está reunido no NASP em Engenheiro Coelho, que ontem tiveram também, assim como os pastores tiveram um tempo reunidos de dedicação e oração, as mulheres do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas reunidas orando também pela Ivone no dia de ontem. Muito obrigado, né, pelo carinho, pelas expressões de amor, de afeto, de esperança, de cristianismo, porque é essa junção de amor que eu sempre falo que forma de fato a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é muito maior do que qualquer denominação, do que qualquer expressão religiosa. A Igreja de Cristo é formada pelos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E todos vocês que são esses adoradores estão junto comigo e com a Ivone em oração neste momento pelo restabelecimento dela. E eu sou muito grato pela vida de todos vocês. Os primos que eu tenho na Zona Sul de São Paulo, que são testemunhas de Jeová, minhas primas de Poá, que são de igrejas pentecostais, né? Meu primo, minha tia, que mora em Suzano, né? Que também estão buscando a Deus, são de outras denominações também, outros familiares do Parque Figueira Grande também, ali em São Paulo. Então, muitas pessoas de muitas denominações, mas pessoas de fé, pessoas de busca, pessoas que na sua simplicidade, na sua compreensão de Deus, estão buscando o melhor diante de Deus. No meio disso tudo, e no meio dessas notícias, eu lembrei do texto de 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 4, onde diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, não vos priveis um do outro. Esse texto aqui eu tenho ensinado ele quando eu ministro para casais, quando eu faço as conferências para casais, em vários momentos eu mostro que esse texto, apesar da base do texto estar falando de sexualidade,
Mas não é só de sexualidade que Deus está falando nesse texto e nesse versículo especificamente. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Maridos, vocês que têm poder sobre o corpo da sua mulher, orem por ela. Orem pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelos seus projetos, pela sua saúde, para que Deus ouça a sua oração e, como autoridade de marido que você tem sobre ela, que você possa orar, buscando o poder de Deus para que Deus reconstrua o que foi perdido, para que ele reforme o que precisa ser restaurado, para que ele cuide de um modo muito especial. E foi isso que eu fiz com a Ivone ontem, na visita da noite. Às 8h30 da noite eu entrei no hospital, fiquei na sala de espera, 8h45, eu entrei na UTI, cantei com ela a canção de Aline Barros, falando a respeito da ressurreição, Ressuscita-me, a música de Aline Barros. E nesta música de Aline Barros, Ressuscita-me, ela fala: tu és a própria vida e a força que há em mim, tu és o Filho de Deus e me ergues para vencer. E lembrando dessa música, cantando essa música, e em seguida orando pela Ivone, pedindo para que Ivone ressuscite os sonhos, que ressuscite a vida da Ivone, que tire essa pedra que está impedindo que ela seja restaurada, que ela acorde. No meio desta oração foi que chegou o médico e falou: olha, a equipe de neurologia preparou a sala de cirurgia e eles vão fazer mais um procedimento. Eles vão fazer uma tentativa de um último procedimento com ela. E naquele momento, eu acredito que foi o Espírito Santo que tocou no médico e fez ele lembrar que ainda havia mais algo a fazer. Havia mais um procedimento a fazer. E eu continuo crendo no milagre da restauração plena e completa, porque Deus não faz nada pela metade. E como eu já disse, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu peguei nas mãos da Ivone, agradeci pela vida dela, orei com ela e ela seguiu para a sala de cirurgia. Eu avisei a todos os amigos, a todos os pastores, a todas as pessoas que nos acompanham para orar comigo naquele momento. Eu ainda não tenho notícias, porque são 9h34 da manhã e eu só terei notícias às 11 horas. Mas, pela fé, eu acredito que eu terei boas notícias. Pela fé, eu acredito que Deus operou um milagre ali naquela sala de cirurgia. Pela fé, eu acredito que, como diz o apóstolo João, que nós podemos vencer o mundo. E João está apenas confirmando a palavra do próprio Jesus Cristo, quando ele diz que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. Como eu já disse muitas vezes, eu não mereço a Ivone na minha vida. Eu tenho a Ivone na minha vida por mais de 30 anos. E ela foi o maior instrumento de Deus, ela é o maior instrumento de Deus para a santificação da minha vida. E eu não mereço a Ivone. Mas assim como eu também não mereço a cruz de Cristo, eu não mereço a salvação, eu não mereço a misericórdia, eu não mereço o perdão dos pecados, mas Deus me concede tudo isso. Então, mesmo não merecendo, eu peço e continuo pedindo a Deus que Ele conceda a Ivone de volta, que Ele traga a Ivone de volta. E para isso, como diz a canção de Aline Barros, eu preciso de um milagre. E este milagre é só Deus que pode fazer. Então, mais uma vez,
Eu agradeço a Deus por todos os irmãos e irmãs do distrito de Dracena, de todas as igrejas que têm orado comigo, têm nos acompanhado, têm chorado comigo, têm sorrido comigo, têm enviado o bolo de cenoura para mim, Júlia, Priscila. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Todos aqueles que estão na esperança de que nós estejamos juntos, e nós estaremos juntos. A certeza da vida não é a morte. A certeza da vida é a ressurreição, é o poder de Deus e é o milagre da vida eterna. E é nisso que nós cremos. Muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado pelos familiares da minha família de origem, pelos familiares da família de origem da Ivone, que me recebem como família também em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente dia e que nós tenhamos boas notícias em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.